Mas vamos lá, Álvaro. Chegamos na metade da Torá, mais ou menos na metade dela. Uma caminhada maravilhosa. Realmente, esse era um grande sonho nosso, poder fazer um estudo dessa natureza, fazendo a conjugação entre doutrina espírita e os princípios apresentados na Torá. Como a gente bem sabe, já tem repetido tantas vezes, nosso objetivo não é trazer uma Torá espírita, não é transformar o texto da Torá em legítima representação do pensamento espírita, mas conseguir interpretá-lo como parábolas, como sabedoria, como ensinamentos extraordinários e até mesmo de respeito a outras doutrinas, mergulhando no saber multimilenar que o judaísmo possui e retirando daí conhecimentos incríveis que possam nos ajudar a fortalecer os nossos propósitos na direção do entendimento mais pleno da doutrina espírita. E assim, nós estamos agora trabalhando no livro de Levítico. Estamos trabalhando especificamente na parte que trata de alguns ritos, de algumas questões que dizem respeito à retidão da conduta com práticas que vão representar a limpeza e a conduta do indivíduo no sentido da sua identificação com a lei de Deus. E aí, nesse sentimento desse entendimento que diz respeito à pureza do homem, nós vamos ter um ponto muito interessante sobre a questão de pureza, de limpeza e de conexão com Deus a partir de alguns instrumentos que a lei de Moisés nos apresenta. E hoje a gente tem para tratar especificamente qual o ponto dessa pureza com relação à Torá. Bem bacana essa nossa passagem. Na última semana, nós falamos da pureza, taor ou tamé, em hebraico. Taor é puro, tamé é impuro, dos animais. Agora a gente vai trazer essas impurezas para a vida dos homens, no sentido mais, não vou dizer nem prático, porque os animais ainda nós dependemos, e principalmente nesse momento do qual se trata a Torá, mas assim num sentido mais íntimo, e vai ter reflexões interessantes, Elahá. E aqui o nome dessa porção, Tazria, a gente vai encontrar lá na frente uma explicação sensacional, fantástica, que foi utilizada no Evangelho por diversas vezes por Jesus, e isso a gente vai encontrar como sendo um dos pontos chaves, só que eu não vou fazer ainda nenhum spoiler. Eu vou deixar isso mais para frente. Eu sei que você, Elahá, às vezes não gosta, não é que não gosta, mas prefere não ler os versículos, mas eu queria ler o primeiro versículo. Não, o que eu Vamos? falo assim dos versículos é a gente tentar fazer uma leitura sequencial, porque parece que tudo ali tem conexão com a doutrina, mas é lógico que tem trechos, isso aqui não tem jeito, isso aqui você tem que ler. Às vezes é uma palavra que está posta, às vezes é a maneira como foi construída. A sabedoria está exatamente na forma como o texto foi elaborado. Então, não, leitura do textual é muito interessante dentro desse nosso cenário. Eu até mudei umas palavras aqui, não coloquei como deveria ser a tradução, para não mudar muito o texto, mas eu tirei algumas palavras, substituí outras, para ficar um pouco mais próximo. E falou o Eterno a Moisés, capítulo 12, a gente está, versículo 1. Quando uma mulher conceber e der à luz a um menino, será impura por 7 dias. Assim como nos dias de impureza de sua indisposição será impura. E no 8º dia se circundará ao menino a carne de seu prepúcio. Aqui, Elahá, se você concordar, antes de ir para a impureza, a gente podia falar um pouquinho da circuncisão. Sim. Mas quem foi o primeiro dos hebreus a ser circuncisado? Abraão, o primeiro hebreu, aos 99 anos, segundo a tradição, segundo a história, que a gente não está necessariamente falando de uma literalidade. E quando ele faz a sua circuncisão,
Isso vem a ser um pacto do homem para com Deus. Esse pacto, que chama Brit, é pacto ou aliança, Milá significa palavra, então o pacto da palavra ou aliança da palavra se torna tradição e segundo aqui o livro da Torá, a partir dos 8 dias se faz. Por que eu vou dizer a partir? Porque existem alguns casos que, por exemplo, a criança pode nascer prematura. E no caso da criança nascer prematura, aquela pequena cirurgia delicada pode não ser o momento mais ideal para ser realizado. Então, por questões da preservação da saúde da criança, não colocar em risco, em hipótese alguma, a vida da criança, eu estou dizendo a partir do 8º dia. É muito comum que seja, às vezes, postergado por uma semana, 2, um mês, até que a criança esteja saudável. Mas, de praxe, se nós compreendermos que a criança nasceu saudável, esse Brit Milá, ele vai ser feito, a incluir, vai dizer a Torá, no dia de Shabat, no dia de jejum, porque é um pacto que transcende Todas as outras coisas. todas É, as conexões e todos os pretextos, vamos colocar, da natureza. queria aproveitar para fazer uma conceituação, porque pode ter alguém que esteja perdido aqui. Circuncisão é uma prática judaica que acontece, aí como o Álvaro está falando, lá pelo 8º dia do nascimento do menino homem, menina, não tem. Então, é uma cirurgia que é feita em que é retirado todo o prepúcio do menino. De maneira prática, é o que acontece numa cirurgia de fimose. Você pega uma cirurgia de fimose, em que o médico vai e retira o prepúcio da criança, é isso que é feito quando o bebezinho, que é judeu, ao 8º dia ele experimenta. Então, é essa cirurgia. A única diferença é que a fimose, ela é uma cirurgia do ponto de vista médico. Não, tem que fazer, vamos fazer. E a circuncisão é a mesma coisa, mas com propósito religioso. Tanto que uma coisa não serve para outra. Se você fez a cirurgia de fimose, você não é circuncidado, porque você fez uma cirurgia com propósito médico. Precisa ter um propósito espiritual, devocional, religioso, para que aquela mesmíssima cirurgia seja admitida como circuncisão. Então, só para deixar claro do que a gente está falando, para que não paire dúvida do que vem a ser circuncisão, que o Álvaro está aí comentando para nós. O legal, o interessante de a gente observar é que existem, segundo nos diz a ciência, a medicina, existem benefícios para a saúde. Então, por exemplo, o índice de câncer de colo no útero para parceiras que têm homens circuncisados é muito menor, até mesmo para a transmissão de doenças DST, doenças sexualmente transmitíveis. O homem circuncidado, ele tem uma probabilidade muito pequena de alojar o HPV. Então, ele, quando mantém uma relação sexual com a parceira, a probabilidade dele levar o HPV para ela é mínima. Então, assim, do ponto de vista pragmático, né? Estou falando assim de maneira absoluta, mas não pode ser tomado absoluto. Mulheres judias, porque casarem com homens judeus, têm uma taxa de índice de colo de útero muito baixa, porque por eles não terem prepúcio, eles não agasalham o HPV e, portanto, a chance de se tornarem vetores da infecção cai drasticamente. Agora tem algumas questões interessantes, porque a gente poderia pensar, falar, então, é por isso que se faz? Como o Elahá colocou. Não. O propósito é transcender, é demonstrar uma conexão que transcende o homem com a natureza. Por quê? Porque se a gente fala assim, olha, eu vou fazer um pacto. Elahá, vamos fazer o pacto do dedinho. A gente vai fazer o pacto do dedinho. Eu tenho consciência, o Elahá tem consciência. Nós estamos optando por algo do qual está dentro do nosso conhecimento, do qual existe um comprometimento. Então, vamos dizer, o casamento
pode ser considerado um pacto onde existe o consenso de ambas as partes para que seja forjada essa aliança. Agora, aqui, essa aliança que a gente está falando, ela é uma aliança que é feita aos 8 dias da criança. Qual o nível de consciência que essa criança pode ter sobre isso? Nenhum. Mas a proposta é bem essa. É dizer o seguinte, a Emmanuel nos diz, né, quando a gente está falando dos judeus, que a gente leve isso para os outros povos, para a humanidade. Então, a ideia é demonstrar que a conexão do judeu, da humanidade, do homem aqui é humanidade, para com Deus, transcende toda e qualquer posição que o mundo material venha a ser colocado. Então, quando a gente vê o fluido cósmico universal como sendo o agente do qual as leis divinas se utilizam para reger o universo, nós estamos inseridos nesse contexto. Ou seja, eu posso escolher ser rebelde, eu posso escolher os caminhos errados, eu posso não ter uma educação religiosa, eu posso me tornar um déspota, eu posso escolher o caminho que eu quiser. A minha conexão transcende a natureza. É por isso que se dá no 8º dia. Por que no 8º? Porque 7 são as cores do arco-íris, as notas musicais, e o 8º transcende o natural. Transcende tudo aquilo que Deus colocou à disposição. Deus cria o universo com um único propósito: tocar individualmente o coração de todos os seres que aqui habitam. Todos um dia estarão na luz. E esse pacto demonstra que não importa para onde você vai, o que você faz, por onde você escolheu andar, o que você quis fazer. Sempre, sempre. A comunicação, a comunhão de Deus com o homem jamais, jamais poderá ser anulada, cancelada, esquecida pode por um tempo. Mas Deus, por parte dos homens, mas Deus não se esquece do pacto. A fidelidade deste para conosco é infinita, é eterna. Então, tem todo esse propósito de ser no 8º dia. Quer comentar, Elahá? Eu posso falar mais um pouquinho? Não, eu só ia observar o fato de que essa medida ela é tomada para o povo hebreu numa época muito diferente da atual, em que as condições de higiene eram muito mais precárias. Então, eram povos que viviam no deserto, e essa medida ela é observada exatamente por características genéticas que o povo judeu possui, uma predisposição à fimose, então tem que fazer cirurgia, e também os aspectos de higiene. E se você for perceber, se você perguntar para um médico, ele vai dizer, não há contraindicação, pelo contrário, é uma cirurgia extremamente interessante, ainda que não tenha princípios religiosos, para que você consiga, de fato, ter uma vida muito mais saudável e melhor qualidade de vida nesse sentido. E Paulo de Tarso, ele vai falar sobre a circuncisão, sobre várias cartas, em várias passagens. Sim. Por quê? Porque esse costume é um dos principais costumes da tradição do povo de Israel. Durante o período da revolta dos macabeus, houve-se ali uma imposição de que estaria proibida a circuncisão. E mesmo assim, o povo fazia a circuncisão, se revoltou, se rebelou, gerou todo um movimento social, porque isso faz parte das entranhas da tradição do judaísmo. Não tem então, como escapar. Não tem como tirar, né? Não tem como. É uma condição, assim, extremamente arraigada ao próprio conceito de judeu, a questão da circuncisão em si. E Paulo de Tarso, um versículo, não vou trazer 10, trazer um só sobre a circuncisão, carta aos Gálatas 6:15. Não há, de fato, o menor valor em ser ou não circuncidado. O que realmente importa é uma nova criação do ser. Aqui você fala, então está indo contra os costumes. A gente poderia pensar, está indo contra os costumes, as tradições. Mas vamos se lembrar,
Sempre que a gente está diante do Antigo Testamento, a gente está falando de metáforas. A gente está falando de costumes que têm um fundamento espiritual muito maior do que a simples prática. A prática, a como de costume, se torna lei e ela não é descartada. Mas o propósito da lei é que o homem venha a cumprir a essência do propósito espiritual daquele mandamento. Então, na prece de Tahanun, Tahanun é uma prece de súplicas. Eu acho que eu já contei que durante uns anos eu morei embaixo de uma sinagoga. No andar de cima tinha uma sinagoga, e era uma sinagoga de judeus bem velhinhos, assim, iraquianos. E eles começavam o Tahanun durante o período que antecede o Yom Kippur. Eles começavam o Tahanun muito cedo e precisava, assim, cedo que eu falo é 4:30 da manhã, coisa assim. Então eu me lembro de eu estar dormindo e eu acordar quando eles não iam lá bater chamando, que faltou minyan, faltou 10 homens, então chamava para algumas rezas precisa-se de 10 homens, então eles iam chamar. Gente, às vezes a gente estava muito cansado, a gente fingia que não tinha ninguém. Mas eu me lembro deles cantando Hatanu lefanecha, e eles cantavam num ritmo muito muito bonito. A prece de súplicas fala sobre o arrependimento, sobre a reconciliação de Deus com o homem. E Paulo de Tarso vai retirar uma das partes dessa prece de súplicas e ele vai utilizar disso, o livro chama Súplicas, é um livro judaico, ele vai se utilizar disso na carta, salvo engano, aos Romanos, quando ele fala circuncida os nossos corações. E o propósito da circuncisão é na alma, no espírito. Mas por que é escolhido uma região assim tão delicada quanto nós estamos falando? A proposta a ideia é que a maior das forças criadoras, se Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, e Deus criou o espírito, os espíritos e a matéria, o homem como imagem e semelhança tem a condição de ser co-criador no plano material e criar a vida no plano material. Nós não criamos espíritos, mas nós geramos a possibilidade de espíritos reencarnarem nesse mundo ou encarnarem nesse mundo para que venham encontrar a sua evolução espiritual. Então, aqui, a sexualidade, ela toca a parte mais profunda de nossas almas e por isso esse pacto ele se dá diante da força criadora. E a gente vai entender o porquê disso. Mais para frente a gente vai para a impureza e o que está tudo isso relacionado. Então, o ponto mais importante, e isso às vezes eu ainda falo nas minhas preces, porque é muito forte para mim, né? Circuncida os nossos corações. Se nós tivermos um pacto em nosso espírito para com Deus, é o comprometimento para com a obra do Evangelho, é o comprometimento para com as leis divinas, é o comprometimento que a gente pode até, às vezes, tropeçar, cair, mas isso garante que nem que seja arrastando. E às vezes eu falo, cair eu caio, mas eu tento, ao mínimo, me arrastar para os propósitos quando parece que faltam as forças. Mas esse processo de limpeza, de pureza, existe apenas na questão do Brit Milá, ou seja, da circuncisão, ou existe algum outro instrumento também que pode ser buscado no sentido de garantir a pureza ou de identificar uma impureza do indivíduo na relação com o Criador? Então, aqui a gente vai encontrar a ideia de algumas impurezas que podem ser trazidas ao nosso espírito. Por exemplo, na porção passada, no último encontro, a gente falou sobre quando você toca um animal impuro. Mas aqui a gente vai encontrar, por exemplo, a impureza da mulher após o parto, após gerar um filho ou uma filha. Existem diferenças aqui.
A gente não precisa adentrar isso com muita profundidade, porque tem um tratado do Talmud, desse tamanho assim, ó, bem grandão, que fala sobre Nidá. Nidá significa, chama Maseret Nidá, chama-se separação. Então é um período que, segundo o livro de Levíticos, a mulher estaria impura após, por exemplo, obter a, o nascimento de um filho ou de uma filha. Segundo, só para os períodos são diferentes, tem uma lógica por detrás disso, um raciocínio. Não é isso que a gente está defendendo aqui, mas a gente entende que naquele período isso era muito importante, já que a concepção, eu até fui atrás, Elahá, de entender qual é o período onde nasce o romancear das relações entre homem e mulher no mundo ocidental. E o período mais vigente desse romancear se dá na literatura, se manifesta na Idade Média, onde, por exemplo, os cavaleiros, eles buscavam se tornar cavalheiros para conquistar o seu amor. Então, aqui vai existir uma intensificação dessas relações. Mas num período mais antigo da humanidade, é natural que a gente encontre as coisas de maneira disposta um pouco mais primitiva para as relações entre homem e mulher, ainda assim num sentido mais primitivo dos instintos, não que isso Sem muita, esteja sem muita corte. sem muita corte. Então, aqui a gente tem um período de resguardo para as relações do homem com a mulher. Agora, sabe o que é legal, Elahá? Aqui, que a gente vai ver sobre o que orbita essa passagem, sobre o nome Tazria. Então, no Levíticos 12:2, está assim: quando uma mulher conceber e der à luz a um filho, então esse conceber e der à luz significa a palavra que está no hebraico é tazria. O que significa isso? Isso vem de Toda a gestação. zeroa, zarei, que é o quê? É a semente. A semente. Então, quando Jesus está falando lá da semente do grão de mostarda, da parábola do semeador, essas passagens estão interconectadas de maneira muito forte a essa passagem. Porque, segundo nós vamos compreender na Kabbalah, no entendimento mais, vamos dizer, por parte da letra, por Simbólico. parte do espírito e não da letra, Mais simbólico. isso, mais simbólico, a gente vai ver que aqui é uma alusão à redenção, à revelação do Messias na Terra. Então, dar à luz o amanhecer de uma nova era, o período de renovação, é sobre o que o texto espiritualmente tem o seu propósito maior depositado. Então, conceber a luz a um menino é a vinda do Messias a este mundo. Então, quando nós falamos aqui dessa germinação, da fecundação, nós estamos falando Deus, que lá no Antigo Testamento, apesar de não estar no sexo masculino, porque Deus não é um homem, mas as suas referências estão no masculino, as referências do povo de Israel estão no feminino. Então, Israel, o povo de Israel é feminino. Deus é masculino. Então, como houve a ligação de Adão e Eva, da At, então Adão conheceu Eva, cabe ao povo de Israel, aqui humanidade, conhecer Deus. Durante o conhecimento, o processo de caminhada, de aproximação, de instituição de um pacto, é que nasce a fecundação do reino dos céus no espírito dos homens. E é a partir disso que concebe-se a luz no espírito. Olha que coisa linda. É Realmente, bem bonito, né?
É muito interessante essa questão da pureza. E aí você vai encontrar dentro do judaísmo essa questão do Brit Milá como sendo uma das estratégias para o estabelecimento da pureza nessa relação do corpo e nessa consagração do indivíduo desde o seu nascimento. Mas existe um outro instrumento que também ocorre e que promove a limpeza da criatura, que garante a sua condição de manutenção do seu equilíbrio físico, da sua saúde emocional, de todo o processo de equilíbrio orgânico, que, segundo o judaísmo, decorre de uma questão, que é a impureza que invade o homem através da língua. Ele vai considerar que a língua do homem pode ser um instrumento poderosíssimo para que a impureza penetre em nós. E eu não estou falando da língua física e da impureza física. Não estou falando da pessoa que pega o alimento e come, e aí se torna uma pessoa que tem uma coisa impura porque comeu. Eu estou me referindo à frase do Cristo que dizia: não é o que entra pela boca do homem que faz mal a ele, mas sim o que sai. Que em judaísmo é conhecido pela expressão Lashon Hara. O que seria essa expressão, Álvaro? Lashon Hara, e qual é a conexão entre Lashon Hara e a pureza ou a impureza da criatura humana? Lashon significa língua, Hará significa má. Então aqui nós estamos falando da maledicência, de mal utilizar. A gente vai encontrar uma passagem, ela aqui é até bastante conhecida, ela está lá no livro de Números, mas que ela vai ilustrar muito bem a nossa passagem aqui, que é um momento em que Miriam, a irmã de Moisés, junto a Aaron, o irmão de Moisés, eles dão uma revoltadinha, vamos assim dizer, com Moisés, e eles atrapalham o andamento da obra comunitária, já que Moisés era um líder, nós estamos falando aqui de um líder dentro do contexto que teria a sua condição mediúnica, bastante avançada, uma condição de conduzir moralmente, então, de arrastar, não só por legislar, mas por bons exemplos. E quando eles levam essas palavras contra Moisés, ela fica impura, ela desenvolve essa tsarat. Ainda não. Só falar sobre a impureza. O livro vai contar que Miriam, irmã de Moisés, começa a falar mal dele. Porque isso, porque isso. Ela começa a absorver os pensamentos de falar mal de uma determinada pessoa. Não importa se é Moisés, fala mal de outro. Sim. Ficar criticando, falando mal, vendo as pessoas pelo ângulo negativo, espalhando as notícias ruins das pessoas, sejam elas verdadeiras ou não, ainda que seja verdadeiro, se você espalha, ainda assim ela Lashon Hará. Então, essa prática da maledicência, ou seja, do Lashon Hará, ela seria uma prática através da qual você se encharca de uma energia negativa. Porque na medida em que você passa a reclamar da vida, porque fulano, que é o meu marido, que é minha sogra, porque é meu filho, que é meu pai, porque é meu irmão, e a gente começa a viver criticando as pessoas que estão em nosso redor, nós não percebemos, mas nós abrimos o flanco para uma série de perturbações espirituais, porque determinadas entidades se servem de nós para os seus propósitos. Nós temos uma perturbação psicológica, porque você vive num estado mental de chateação, de amargura. Vejamos hoje como que as pessoas estão profundamente doentes por conta da polarização política do Brasil. Como as pessoas têm demonstrado a sua capacidade de odiar, falar mal, criticar,
vai para a rede social, escreve, fala, critica, multiplica, coisas certas ou erradas, sei lá o quê, mas fica replicando esse tipo de coisa, e aí quando você se aproxima dessa conduta, entidades espirituais perturbadoras vêm e potencializam, e você se torna ainda mais amargo do que era sozinho. Você fica mais doente do que você era. Porque você fica o tempo todo, tá sabendo o que está acontecendo? Que é fulano, fulano. Então, a minha boca fica ruim, a minha boca fica má, a minha língua, para eu falar, eu só falo mal, reclamo, eu passo o dia inteiro rabugento, reclamando dos outros. Então, se eu tenho perturbações espirituais pelas entidades que me circundam, e se eu tenho perturbações emocionais, psicológicas, porque eu vivo num estado de perturbação, num estado de amargor, consequentemente, uma terceira instância do meu eu também vai adoecer. Adoece o espírito, adoece a mente e adoece o corpo também. Daí diz o judaísmo que o Lashon Hará, ou seja, a prática da maledicência, esse estado de ficar reclamando, falando mal, ele gera uma consequência no corpo físico. Ele gera uma consequência, que não é pressão alta, não é diabetes, não é problema de Alzheimer. Quando você se transforma em alguém que vive com muita frequência o processo do Lashon Hará, quem dá sinais, segundo o judaísmo, isso aqui não é doutrina espírita, estou falando de judaísmo, o que dá sinal de que você não está bem é a pele. Pele. A pele começa a dar sinais de adoecimento. Que doença? Doença de pele. Coceira, pitiríase, psoríase, feridas, úlceras, sarna, sei lá, pega o dermatologista, pega tudo que ele tem e pode jogar. Tudo isso, no dizer do judaísmo, seriam consequências de Lashon Hará. Vejam, eu estou colocando isso aqui, não é para quem diz, então o doutrina... Não, nós estamos falando de como é que o judaísmo compreende as consequências do Lashon Hará. Então, nós temos a Brit Milá, circuncisão, para trazer a pureza para o indivíduo. O entendimento é que a circuncisão sela o pacto entre a criatura e o Criador. E ele, então, tem por essa janela a assinatura no próprio corpo de que ele está consagrado a um propósito espiritual. E o Lashon Hará não está no físico, está no comportamento humano, e a pele nossa vai dar os grandes indicativos de que as nossas almas se encontram enfermas e, por isso, nossa pele pode apresentar qualquer tipo de doença, que no entendimento judaico, Lashon Hará. Não é isso, Álvaro? Hoje, isso daí. Hoje a gente pode entender aqui a comunicação de algumas coisas. Vamos partir de um princípio. Quando a gente fez a live lá atrás dos 10 mandamentos, que fazem parte do último livro que a gente participou, livro de Êxodos, quando a gente chegou nos 10 mandamentos, a gente fez uma live e falou, olha, a gente já fez 11 sobre isso. Então eu estou contando que quem está aqui ouvindo já ouviu a live sobre os 10 mandamentos. E a gente falou sobre não levantar falso testemunho. E quando a gente elencou essas conexões, a gente conectou o falso testemunho com a segunda tábua da lei, que é não roubarás, esse mandamento. Não roubar o quê? Se a misericórdia divina, ela é infinita, e ela garante o perdão, quem somos nós para roubar o direito de perdoar? Quem somos nós para não sermos benevolentes, indulgentes e perdoarmos? A gente não pode furtar esse
direito do próximo. Então, o Lashon Hara, ele está colocado no judaísmo como de uma maneira bastante séria, de uma maneira bastante importante. Agora, a gente fala, olha, como eu posso entender que algo espiritual se manifeste no físico? São as doenças psicossomáticas. Talvez nós vivamos hoje a era das doenças psicossomáticas, Sem dúvida nenhuma. diante da depressão, diante de questões que nascem no espiritual, através de um processo de dor, tenta-nos a lei divina redirecionar uma reflexão para as nossas atitudes, e a partir do momento que a gente percebe a rebeldia dos nossos espíritos, isso vai se somatizando no nosso corpo. Então, Elahá, se nós nos lembrarmos, aqui o símbolo da medicina é um cajado com uma serpente enrolada. Isso é uma passagem lá do livro de Números, capítulo 21, versículo 8, onde vai dizer assim: e disse o Senhor, disse Deus a Moisés: faça uma serpente ardente e põe ela sobre uma haste, sobre um cajado, e viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. Vamos entender. A serpente, lá em Adão e Eva, está representando para nós a animalidade, o estímulo exterior para que nós venhamos a descumprir a lei divina. Então, fisiologicamente, a gente fala lá do cérebro reptiliano, a primeiro andar da casa mental, a gente está falando aqui dos instintos, da animalidade, daquela parte mais primitiva do espírito dentro da evolução anímica. Então, se você foi picado pela serpente, se ela inoculou o seu veneno em nosso espírito, o que eu preciso de fazer? Olhar para esse cajado de Moisés que estava enrolada a serpente, a cobra. Então Moisés levantou esse cajado para que as pessoas pudessem olhar. Se a gente se recordar, quando a gente terminou a nossa narrativa sobre a passagem do Mar Vermelho e a gente chegou na guerra dos Amalequitas, tem um outro momento que Moisés levanta o seu cajado e quando ele abaixava o seu cajado, o povo de Israel perdia a guerra. Sim. Então, por que está querendo nos dizer o que está querendo nos dizer essa passagem? Olha, se você teve a contaminação do seu espírito por atitudes mais primitivas, mais animalescas, e isso começou a transformar o seu espírito em um espírito adoentado, é claro que a gente tem os recursos da medicina, mas aqui o livro de Levíticos está falando, em Números, está falando, olha para cima, olha para Deus, se reconecta com Deus, que através da transformação do seu espírito é que nasce a cura do ser. Então, eu adoro aquela fala do Haroldo, nas suas passagens, que ele fala assim, olha, todos os que foram curados por Jesus morreram. Inclusive Lázaro, que foi ressuscitado, morreu. Então, qual é o propósito? O propósito é espiritual. É a reconexão com o divino. Então, a gente encontra algumas curas. Por exemplo, a gente se lembra da cura em Cafarnaum, na casa onde Jesus se encontrava, sobre aquele paralítico, que os seus amigos ajudam, ele sobe ao telhado, ou seja, ele vai ao alto, ele olha para cima, ele tem a sua fé verdadeiramente buscando a cura do espírito. Quando ele desce por aquele telhado, ele se reconecta ao mundo. Ele foi curado pelo Cristo, mas nós vamos encontrar na literatura espírita sendo declarado que pouco após essa sua cura, esse espírito ele se entrega de novo aos vícios humanos. Ou seja, ele teve a cura dada pelo Cristo, mas ele se reconectou ao mundano. Mas a gente vai encontrar outros tantos, como por exemplo, o cego Bartimeu, que ele tem a cura
do seu espírito realizada pelo Cristo ao ele se levantar, ir em direção, vencer a multidão das pessoas que habitam o seu espírito. E isso traz o processo de cura ao seu espírito. Nós vamos encontrar como sendo o símbolo da medicina, também na Grécia Antiga, um Esculápio ou Asclépios, em grego, como estando ele com um bastão e uma cobra, uma serpente também ali enrolada. O que isso é interessante para nós? Porque ao tempo de Jesus, nós encontramos uma passagem no Evangelho, que é a passagem do tanque de Betsaida, o paralítico que estava no tanque de Betsaida. Jesus vai até o tanque de Betsaida e ele fala, olha, o Espírito de Deus está batendo as asas sobre as águas, a água mexe, aqueles que entram na água são curados. E ele fala, mas toda vez como eu sou paralítico, eu não tenho como chegar na água. Jesus então fala, levanta-te e anda. Achados arqueológicos demonstram que o tanque de Betsaida, que está na Porta das Ovelhas ou Porta de Leão, ali seja um templo do Deus, com D minúsculo, Esculápio, ou seja, do Deus da cura. Significa nessa passagem que aquele hebreu, aquele judeu, tinha perdido a sua fé na Torá, na lei divina, e ele vai em direção ao paganismo naqueles dias, à idolatria, e ele espera ao lado daquela piscina por uma cura, vamos assim colocar, apenas material, física. Jesus, quando vai a ele, fala, olha, levanta-te e anda. A cura vem do Espírito, vem da vontade daquele que se encontra no estado de enfermidade, no estado de impureza espiritual, reconstituir a sua relação com Deus e, a partir disso, regenerar a sua conduta. Então, a gente vai encontrar muitas passagens do Evangelho que a gente consegue conectar com isso. E isso é muito interessante, eu estou falando da medicina, porque nós estamos diante de um dos primeiros tratados sanitários do mundo e de um dos primeiros tratados escritos da história da humanidade sobre a medicina. Um dos, eu estou falando, porque a gente tem a medicina Ayurveda, que tem aproximadamente 5.000 anos, a medicina dos egípcios, a gente tem a medicina chinesa, todos como grandes referências que trazem em comum o que comunga aqui essa nossa passagem, o quê? O espírito, ele adoece primeiro do que o corpo. O corpo seria um reflexo de nossas atitudes espirituais. Então, tratado sanitário e médico, porque ele vai falar assim, olha, se a ferida tiver vermelha, se ela tiver branca, se ela for no corpo inteiro, se ela for em uma parte, se ela tiver pelo branco, se ela tiver... Vai ter muitos detalhes. Se ela doer. Se ela doer, se ela não doer. E se ela teve contato com a sua roupa, teve contato com a roupa, o que você faz com a roupa? Você tem que queimar a roupa, o couro, o linho, a lã, o que quer que seja, porque isso é uma medida sanitária para não proliferação de uma doença que poderia contaminar a todos. Então, aqui é determinado que o doente, aquele que tem tzará, ele seja afastado do acampamento. Você tocou num ponto. A gente estava falando de Lashon Hará, e você usou uma outra palavra aí, você falou de Saraat. Qual é a conexão que existe entre Lashon Hará, que é a maledicência, e essa palavra que você usou agora, chamada Saraat? E como é que essa palavra foi traduzida para o português ao longo do tempo nos textos bíblicos? Ela foi traduzida como lepra. E essa não é a melhor de todas as traduções, porque aqui foi como você explicou, Elahá, essa é a melhor tradução.
seria qualquer tipo de enfermidade na pele que venha se manifestar. Então, por exemplo, o monkeypox, né, essa que a gente está vivendo hoje, a varíola do macaco, ela poderia ser chamado, segundo o texto bíblico, de Itzarat. Então, a gente está diante aqui de qualquer tipo de enfermidade que venha a somatizar-se na pele. Mas a gente tem que extrapolar isso para as doenças psicossomáticas, para todo tipo de enfermidade. Por que que a gente precisa entender dessa forma? Porque naqueles dias a gente tinha como sentido de enfermidade aquilo que se manifestava mais aos olhos dos homens. Então, quando a gente ouve falar nos textos bíblicos lepra, o que está no original é Tzaraat. E Tzaraat é todo um arcabouço de doenças de pele que vão desde pano branco, impinge, dermatite, pitiríase, psoríase, hanseníase, e sei lá mais o que existe, herpes zoster. Olha a nossa figura ilustre. Cadê a nossa figura ilustre? Olá, boa noite, seja muito bem-vinda. Isso Bem-vinda, aí é aquela hora Tayane. em que a pessoa sai dos bastidores para a frente das câmeras. Para quem não está entendendo, a Tayane estava conosco comentando sobre as pesquisas que ela faz, sobre o trabalho que ela realiza na parte de pele e tecido, conexão dos trofoblastos e essa ligação com os neurônios. Então, eu queria que você comentasse conosco suas pesquisas para a gente poder partilhar com todo mundo esse conhecimento seu. Pode ser? Muito prazer, doutora Tayane. Muito prazer. Pode ser, eu queria ser ilustre como vocês, aí, somente como você, Jorge, mas enfim. Eu sou neurocientista e só para vocês saberem, né? Eu trabalho com doenças relacionadas ao sistema nervoso. Minha especialidade é mais doença neurodegenerativa, mas também eu tenho colaborações com pacientes que têm doenças bipolar, etc. E aí o que acontece? O que nós observamos, agora eu vou falar um pouco da parte psicológica, né? Uma neurociência mais relacionada à parte psicológica. É que quando uma pessoa está enfrentando um problema no sistema nervoso, ela tem inclusive dificuldades ou de colocar aquilo para fora, ou vamos supor, você está enfrentando um problema, mas você está tentando segurar a sua ansiedade, segurar o choro, então isso vai aparecer alguma hora na pele, né? E esse conhecimento, apesar da gente estar verificando isso mais e mais atualmente, o Hahnemann, eu acho que vocês já ouviram falar, ele, né, o criador aí do que hoje a gente chama de homeopatia. E eu gosto muito de homeopatia porque, bom, por conta de tudo que o Chico falou, enfim, mas porque eu como cientista não acreditava, mas quando eu peguei coronavírus, foi a única coisa que funcionou para mim, então eu fui estudar, foi muito interessante. Então ele já sabia disso, que as doenças do sistema nervoso, quando elas não conseguem, quando o seu corpo está tentando não te deixar doente cronicamente no sistema nervoso, você começa a ter problemas de pele. E é muito curioso, porque eu encontrei muitas pessoas aqui, né, aqui nos lugares frios, né, nos países mais nórdicos, nós temos muito problema de pessoas com eczema, não sei se já ouviram falar, um super ressecamento de pele. E foi incrível, porque teve uma menina que eu consegui, porque ela também é cientista, eu consegui conversar com ela, convencê-la, né, a tratar uma questão que ela tinha com os pais, e a eczema dela desapareceu. Então, isso para mim foi incrível. Só que eu não trabalho muito com pacientes no sentido de tete-a-tete. Eu não trabalho, eu trabalho no laboratório. E o que eu faço? Eu tento descobrir por que os neurônios morrem ou como eles se comportam diferentes de um neurônio que está num cérebro típico ou chamado de normal. É que a gente não usa muito mais a palavra normal, porque é uma questão, né? A pessoa vai se sentir anormal. A gente trabalha com um cérebro típico e um cérebro não típico.
Só que eu não gosto de usar embriões para isso, né? Por conta ética. E então, o que eu faço? Eu posso pegar células que tenham DNA, eu reprogramo essas células, só para vocês entenderem. Então, o que eu faço? Eu faço a célula voltar a ser tronco. E aí, eu faço ela ser um neurônio, porque ela é tronco, eu posso fazer com ela o que eu quiser. Ok. E assim, eu também faço a célula, eu pego a célula do paciente, então melhor, porque assim eu sei como aquele neurônio vai funcionar. Mas quando eu pego uma célula do sangue e quando eu pego uma célula da pele, elas se comportam de formas diferentes. E a célula da pele, ela me mostra um fenótipo melhor quando eu estou tratando principalmente pacientes com doenças neurodegenerativas, do que a célula de sangue. E elas também formam mais neurônios. E nós sabemos que a pele, que no caso eu estou falando dos fibroblastos, é uma célula específica que a gente tem aqui na pele, eles vêm, né, do mesmo folheto embrionário. Então, como posso dizer, quando você vira um embrião, né, quando ocorre a fecundação, vai ocorrer divisões celulares e as células começam a se organizar para formar os tecidos. Um deles é a ectoderme. A ectoderme, ela vai formar a pele e o sistema nervoso. Então, nós acreditamos que é por isso que nós temos essa ligação pele e sistema nervoso. Era isso. Espero que vocês entenderam. Desculpe se... Então, no fundo, Moisés tinha razão no Lashon Hará, porque os problemas de cunho psicológico, de cunho emocional, se refletem na pele. E aí a gente vai ver, por exemplo, eu não sou da área, mas eu ouço muito pessoal falar que vitiligo tem raízes emocionais. É, verdade. Psoríase tem raízes emocionais. Sim. Então, são doenças que são da pele, mas que têm uma relação psicossomática muito forte. Sim, sim. Então, a gente vai perceber que esse fenômeno de construção da própria estrutura biológica nossa cria uma espécie de, a falta de uma palavra melhor, de irmandade entre os tecidos do sistema nervoso com os tecidos da pele, justificando esse reflexo de um no outro. Gente, que coisa linda a gente descobrir isso, né? Essas relações assim entre as partes do nosso organismo. Muito legal. O que eu estou impressionado que as pessoas talvez não tenham entendido é que a doutora Tayane não estava na nossa programação, ela acompanha a nossa série e ela fez um comentário e a Denise convidou ela para estar conosco, trazer essa contribuição maravilhosa. O que é interessante, que vão dizer os comentaristas, é que, por exemplo, com outras transgressões mais, vamos colocar, mais sérias, também estariam a tzará. Então, por exemplo, homicídio, algumas adultério, algumas outras relações do homem para com Deus, também vem trazer esse tipo de tzará. Então, que fantástico, doutora Tayane. Maravilhoso. Mas é porque, o que acontece? Eu mato. Matar não gera problema de tzaraat. Mas o sentimento de culpa, o sentimento de dor, o peso da responsabilidade, que é uma outra circunstância decorrente do assassinato, produz os reflexos do psicológico na pele. Engraçado. E como nós estamos falando da maledicência, e a resposta da maledicência está justamente na pele, né? Porque justamente o que o Jorge falou, é essa pessoa negativa, é a pessoa que está sempre para baixo, é a pessoa que sempre reclama, ela acaba atraindo, né, para si toda essa carga negativa que vai ter que, uma hora, justamente refletir no corpo físico e reflete justamente na pele, né? Que vai atacar o sistema nervoso. Só uma coisa, né? É importante a gente lembrar que isso é um mecanismo de proteção do seu sistema nervoso. Então, por exemplo... É uma válvula de escape. Para você não ficar com um problema... neurológico. Exatamente, não é psicológico, é um problema na química do cérebro. Tanto que quando a pessoa geralmente tenta reprimir essa coisa na pele,
aí ela vai ficar com problema neurológico, aí vai ter que entrar geralmente com medicação. Era isso uma das coisas que o Hahnemann falava. Não reprima o que você está vendo na pele, porque na verdade está sendo uma proteção para te avisar que você vai ficar doente neurologicamente. Todo E mundo sabe o agora que vai que é começar a olhar a sua interessante? pele. Que a Torá vem falar o seguinte: a pessoa que foi identificada dessa forma, como eu falei que é um tratado médico, um tratado de diagnóstico, sanitário, para que isso não se venha a proliferar. Então, nós encontramos a determinação sendo, olha, quem descobriu que está assim foi identificado pelo Cohen, pelo sacerdote, que é o sacerdote que faz essa identificação, ela era afastada, colocada para fora do acampamento. Então, sempre no Evangelho, quando a gente vê alguém para fora, o Evangelho falando, o Antigo Testamento falando, está para fora, tem um propósito. Qual? Identificar que aquele espírito ele está numa situação dificultosa, de impureza espiritual. Então, Rico e o Lázaro tinha chagas na pele e ele estava para fora do portão da casa do rico. Ele podia estar dentro, é uma parábola. Então Jesus estava dentro, estava na mesma casa. Não, mas ele está fora da casa. Por quê? As chagas estão demonstrando que ele está nessa condição de fora espiar. Então, se a gente está no centro de um problema, muitas vezes, no olho de um furacão, e isso está causando problemas a nós, é comedido que nós venhamos a nos afastar simbolicamente do nosso acampamento. Para quê? Para refletir, para pensar, para se reequilibrar, para saber lidar com aquele problema que tanto está causando esse desconforto que talvez esteja somatizando no nosso corpo. Obrigada, pessoal. Boa noite, então. Deixa você. Obrigado. Obrigada a você, Tayane. Você deu uma contribuição, você conectou umas coisas na minha cabeça extraordinariamente bem. Muito obrigado pela sua presença. E aí agora a gente devolve você para a plateia. Sai da plateia. Vocês, a Rosa Púrpura do Cairo, né? O filme que a pessoa sai do filme e entra na plateia e tal. É mais ou menos assim. Muito obrigado. Vamos lá. Perguntas? Lá. Acabei de achar. Vocês dois são circuncidados? Quer começar, Álvaro? Sim. O Álvaro, evidentemente, é. Eu sou fimosado. A minha família, eu só tenho mãe judia, não tenho pai judeu. Morava em Macapá, que não tinha sinagoga, não tinha nada. Então, eu não tive circuncisão quando garoto. Aí, quando eu cresci, eu disse, eu preciso fazer isso. E aí eu fiz quando adulto, e aí reuni meu irmão, meus sobrinhos, que são todos judeus, e nós fizemos como que uma cerimônia para celebrar a minha fimose, né, que eu fiz, mas eu fiz com o objetivo exatamente de ser um objetivo de limpeza espiritual. Aí eu fizemos umas orações, fizemos uma coisa mais próxima, mas eu não tenho assim, aquele ritual de Brit Milá, o 8º dia, eu não tenho essa parte. Então você é, né? Não sei. Você também é considerado. É interessante que na circuncisão tem uma questão bem legal, que a gente já comentou em outra live, que é a vinda do profeta Elias. Segundo a tradição, circuncisões. Deixa eu contar. Na época do profeta Elias, que foi há quase 1000 anos antes do nascimento do Cristo, ele teria dito, vai abandonar. Isso é uma cirurgia, isso dói, isso sangra, isso inflama. Com o tempo vão largar isso aí. Vocês não vão segurar isso. Isso aí é muito complicado. Com o tempo, essa geração vai abandonar. Isso aí não vai ter. Então, em função dessa crítica que Elias teria feito, toda a reunião de Brit Milá tem uma cadeira que fica vazia de frente para a circuncisão, chamada cadeira de Elias. E quando a circuncisão acontece, eles então pedem para que Elias venha, eles como assim, evocam Elias para que ele sente e assista à circuncisão, porque ele disse que o povo ia deixar. O pobrezinho assiste todas as circuncisões do mundo inteiro.
porque ele disse uma vez que o povo deixaria. Já deve ter se arrependido a essa altura do campeonato. Mas ele tem que estar presente em todas as circuncisões, exatamente por ele ter desconfiado de que o povo guardaria. Pelo menos a cadeira tem que estar lá, né? A cadeira tem que estar lá. Não sabe, mas que a cadeira está lá. Se Elias vai. Elias não sabe. E a Silvia pergunta assim, é como batizado no catolicismo? Se fôssemos fazer uma transposição, seria muito parecido, porque até o nome da criança é dado no Brit Milá. O cristão, quando a criança, antes de nascer, já sabe logo o nome. Ficou grávido, não, vai, o fulano, cuidado com o Enzo, com o Lucas, com o Rafael. O menino já tem nome, com 3 dias de gerado, já tem nome. No judaísmo, o nome não é revelado. Todo mundo fica assim, mas qual vai ser o nome desse menino? Qual vai ser o nome? Só no Brit Milá. Quando é no dia do Brit, quando acontece a circuncisão, aí o nome dele será Álvaro. É só ali que Mordecai. a criança... Mordecai. É o nome do Brit Milá. Ok? Que interessante, isso eu não sabia. Legal, né? Bacana. E o Francisco pergunta se é a mesma coisa no caso das meninas, como é dado o nome. Das meninas é dado o nome no primeiro Shabat, no primeiro dia de sábado, que se dá depois do nascimento. O pai sobe a Torá, ou seja, ele vai à leitura da Torá, e ali ele fala qual é, durante uma prece, qual é o nome. Elahá, você faz a nossa prece de encerramento? Faço. Então vamos orar. Vamos. Ó Senhor maravilhoso das nossas vidas, teríamos 1000 formas mais dolorosas de nos aproximarmos da Tua lei, em função das nossas inúmeras faltas e das diversas feridas que trazemos em nossas almas. Mas Tu nos concedeste o modelo mais doce que poderias oferecer para as nossas almas cansadas. Derramaste sobre os nossos corações a possibilidade do esclarecimento através da doutrina espírita, para que as luzes do Consolador, iluminando o fosso profundo das nossas almas, oferecesse a cada um de nós a releitura das nossas próprias vidas, a ressignificação dos nossos sentimentos, a quebra das nossas algemas e a libertação definitiva das nossas almas, o mergulho ao encontro das Tuas verdades e da Tua lei. Sabedores que somos, dos inúmeros instrumentos dos quais Tu te vales para educar os espíritos rebeldes, reconhecemos a maneira que Tu nos deste para que nós nos colocássemos de pé novamente diante da vida. E Te agradecemos profundamente a doçura inexcedível com a qual nos serviste a atual existência, para que descobríssemos o Teu amor através do conhecimento e não simplesmente através das nossas lágrimas. Por isso nós Te rendemos graças, ó Senhor, e Te rogamos que nos abençoes, para que nós saibamos multiplicar os dons que Tu nos concedes, para que nós saibamos interpretar entre os homens também, de forma misericordiosa, a Tua misericórdia manifesta nas nossas vidas. Ensina-nos assim a perdoar e amar, a confortar e proteger, a amar e nos sacrificarmos no limite das nossas forças, por aqueles que Tu nos concedeste a conta de parceiros da vida. Que as Tuas bênçãos assim permaneçam sobre todos nós, Teus filhos, e que a Tua graça, derramada sobre as nossas almas, seja o elemento definitivo que faltava, para que nós despertemos de fato
para o chamamento do bem que tu fazes a todo instante nas nossas vidas. Deixa-nos assim, Senhor, inundarmos-nos de Ti e agradecer-te pelas nossas ações, todo esse infinito amor que Tu tens demonstrado por nós. Muito obrigado, Senhor.